Muito bem, agora nós vamos com o Luiz Arthur Nogueira no mercado financeiro. Luiz, eu quero saber quais são os destaques desta sexta-feira. Marcelo Matos, aqui a gente explica e descomplica a economia, fala sobre mercado financeiro, que na sexta-feira tá um mau humor danado no mundo inteiro e o motivo é o medo de alta de juros no mercado americano. Saiu há pouco dado do mercado de trabalho dos Estados Unidos. Embora o desemprego tenha aumentado de 3,4% em janeiro para 3,6% em fevereiro, a geração de empregos veio acima das expectativas do mercado no mês de fevereiro, no mês passado, 311 mil vagas foram criadas no mercado americano. E aí, qual é o problema disso? Parece que é uma boa notícia, de fato é, geração de empregos, mas mostra que a economia americana ainda está muito aquecida. Se ela está muito aquecida, significa que o Fed, o Banco Central americano, vai ter de elevar juros para desacelerá-la e, consequentemente, controlar a inflação. E aí, falou em alta de juros, o mercado mundial entra em pânico e as bolsas estão caindo. Daqui a pouquinho a gente vai conferir, inclusive, impacto na nossa Bovespa aqui no Brasil. Mas antes, um dado importante que saiu da nossa economia, a inflação oficial do mês de fevereiro. Ela veio num patamar elevado, preocupante, que mostra que a batalha contra a inflação ainda não está vencida. Vamos ao telão para conferir os números. Repare só, nós temos aqui a evolução do IPCA, que é o índice oficial calculado pelo IBGE. No ano passado, vocês lembram, em julho, agosto e setembro, tivemos 3 meses seguidos de deflação por conta da queda do preço do combustível e depois ela foi voltando num patamar normal, sempre próximo de 0,5% ao mês. Em fevereiro, no entanto, veio num patamar acima de 0,84%. No próximo gráfico, a gente vai ver o acumulado em 12 meses, dá uma dimensão mais clara da dificuldade do Banco Central de combater a inflação. É verdade que melhorou. Há um ano nós chegamos a ter a inflação na casa de 12%, ela veio melhorando gradativamente e agora está em 5,60%. Qual é o problema de uma inflação acumulada em 12 meses de 5,60%? É que ela está muito acima do teto da meta do Banco Central. Qual é o teto para esse ano? 4,75%. Então, provavelmente, o Banco Central, pelo terceiro ano consecutivo, não vai conseguir sequer entregar o teto da meta. Isso é ruim e pressiona o Banco Central a manter os juros elevados. O problema é que o governo Lula quer que o Banco Central reduza os juros para estimular a economia. E aí a polêmica fica no ar. Haverá ou não espaço para uma queda de juros ainda esse ano? Para poder responder essa pergunta, nós temos justamente um convidado aqui nos estúdios da Jovem Pan News, é o Phil Soares, ele que é chefe de análise de ações da Orama. Phil, bom dia, seja bem-vindo, tudo bem? Olá, bom dia, é um prazer estar com vocês aqui. Prazer é todo nosso. Phil, no seu cenário, tem espaço para o Banco Central cortar juros e o quanto será importante ou não esse anúncio que o mercado aguarda ansiosamente do novo arcabouço fiscal? Não, no momento nossa perspectiva é de que não tem espaço para ser cortado os juros, né? A perspectiva que a gente tinha ali em outubro, setembro, era de que muito provavelmente aconteceria o início do ciclo de corte de juros ali no terceiro, quarto trimestre de 2023, né? A gente estava com um focus apontando para isso, uma curva de juros apontando para isso, né? Uma curva futura. E com o desenrolar aí, os meses que vão passando em relação ao governo, as medidas que estão sendo anunciadas, as notícias são mesmo de uma deterioração aí na perspectiva fiscal e com isso a perspectiva de corte de juros fica mais para frente, né? O que é muito ruim para a dinâmica econômica e para a inflação, né? E esse novo arcabouço fiscal pode melhorar o clima econômico ou corremos o risco de vir algo ruim e o mercado, na verdade, azedar de vez? Com certeza pode melhorar, né? Mas o que a gente tem tido de sinalização do governo é que não é muito provável essa possibilidade, porque o que a gente espera de um arcabouço fiscal é que ele seja simples, né? Como, por exemplo, o teto dos gastos é simples, é de fácil entendimento, é de fácil verificação e a sinalização que a gente tem tido é de que vai ser alguma coisa um pouco mais elaborada e, no final das contas, o importante mesmo é a gente saber que está tendo algum tipo de restrição orçamentária fiscal, né? Que o governo não vai ser permitido gastar incontroladamente. Então,
estamos aí aguardando novas perspectivas, podemos ter uma surpresa positiva ou uma surpresa negativa. Bom, se os juros vão continuar elevados, eu vou perguntar daqui a pouquinho para o Phil se vale a pena deixar o dinheiro na renda fixa ou se existem boas oportunidades na Bolsa de Valores. Mas antes, eu quero conferir o mercado financeiro. Conforme eu falei na abertura, o mercado azedou no mundo inteiro por conta de dados ainda aquecidos do mercado de trabalho americano e isso afeta inclusive a nossa Bolsa de Valores, o nosso índice Bovespa. Vamos para o telão então conferir, repare só, uma abertura em queda de 0,62% aos 104.418 pontos. Isso significa que no acumulado do ano, desde 1º de janeiro até agora, quem investiu na nossa bolsa atrelada ao índice Bovespa está perdendo cerca de 5%. Esse é o prejuízo acumulado da Bolsa de Valores neste ano. Não significa que não possa reverter nos próximos meses, mas de fato não foi um bom começo de ano para o mercado de ações. Próximo gráfico, a gente vai ver as bolsas globais. Repare, olha, tudo no vermelho. Quem nos acompanha por imagens, na Panflix, no YouTube, todas as setas para baixo na cor vermelha. Começando com a Europa, Frankfurt 1,13% de queda, Londres 1,75%, Paris 1,04%, Madrid 1,55%. Na Ásia, pregão já encerrado, também tudo no vermelho. Xangai caiu 1,40%, Tóquio 1,67%, Hong Kong 3,04%. Já nos Estados Unidos, quem nos acompanha por imagens também vê tudo no vermelho, mas esse é o fechamento de ontem, quando também houve mau humor. Vai abrir daqui a pouquinho, daqui 3 minutos, às 11h30 pelo horário de Brasília. O problema é que o índice futuro das bolsas americanas também indica uma abertura em queda, ou seja, uma sexta-feira ruim praticamente no mundo inteiro. E na última tela a gente vai ver o mercado de câmbio, as moedas, dólar subindo um pouquinho hoje, 0,35%, R$ 5,18. O euro em alta de quase 1%, R$ 5,52. Bitcoin perdendo 1,16% aos 20.118 dólares. Então eu queria chamar de volta o nosso convidado aqui nos estúdios da Jovem Pan News, Phil Soares, ele que é chefe de análise de ações da Orama. Phil, você acabou de traçar um cenário com pouco espaço para reduzir juros, portanto juros altos o ano inteiro aqui no Brasil, e a grande pergunta é: eu, investidor, faço o quê? Deixo meu dinheiro em renda fixa ou tem oportunidades na Bolsa de Valores? Primeiramente comentar que a renda fixa está muito atrativa mesmo, né, com essa Selic aí em patamares muito altos, e agora em janeiro a gente teve um evento muito relevante que foi a comoção em torno das americanas, que abriu o spread, né, abriu margem para muitos títulos de renda fixa corporativa. Então temos títulos de renda fixa corporativa pagando taxas muito boas, a renda fixa está num momento interessante nessa perspectiva. Ainda temos muitas oportunidades na Bolsa, né? A gente está de olho em commodities, em empresas que têm ali a sua lucratividade determinada por fatores externos, né? Fatores exógenos. Então, gostamos bastante de Vale, Minerva, frigoríficos, né? Então, empresas que recebem dólar e empresas que têm a sua venda, a sua lucratividade muito mais atrelada à dinâmica econômica global do que a nacional. Setores como, por exemplo, varejo, consumo, que tem uma dinâmica muito mais atrelada ali ao funcionamento da economia brasileira. A nossa perspectiva é de um 2023 bem conturbado, né? A gente tem visto resultados aí divulgados ao longo desse fevereiro e março, resultados decepcionantes, né? E a gente acredita que isso vai ter uma continuidade aí nos próximos trimestres. Phil, você citou as lojas americanas. As ações perderam mais de 90% desde o escândalo contábil. Faz sentido comprar neste momento ou o risco não compensa? Olha, na nossa concepção não faz sentido comprar Americanas. A gente nunca recomendou Americanas no nosso histórico aí. E seguimos sem recomendar, né? Uma empresa que tem um histórico de lucratividade muito dúbio. Esse setor de varejo aqui no Brasil é muito competitivo, né? Enquanto você tem 2 ou 3 grandes em países desenvolvidos, aqui você tem 4 empresas muito grandes competindo pela mesma fatia de mercado. Então, isso resulta em margens espremidas e em números que vêm aí decepcionando trimestre a trimestre. Essa derrocada da Americanas abre, sim, oportunidade para investir em outras varejistas, né? Que agora vão ter uma fatia de mercado maior aí para dominar. Então, a gente está
está com a perspectiva de aumento de vendas e aumento de lucratividade, mencionando aí destaque para Mercado Livre, que é muito importante, né, o maior varejista aqui brasileiro, e também Magalu, Magazine Luiza, que divulgou o resultado agora e a gente achou bastante interessante. Fio, eu queria ouvir sua análise para as duas grandes estrelas da Bolsa. A Vale, que a gente sabe que é muito atrelada à economia chinesa, e talvez a China seja a única grande surpresa positiva do mundo esse ano, crescendo um pouco mais. E a Petrobras, que a gente sabe que sofre muita influência política. Vale e Petrobras, como é que você enxerga essas duas ações? A Vale, a gente está bastante otimista em relação à Vale, né? Mesmo com a China crescendo 4, crescendo 5, talvez esse guidance, né, esse anúncio aí de perspectiva de maior crescimento da China não venha a se concretizar, mas mesmo assim a gente já está aí no início de março, né? Temos praticamente o primeiro trimestre concluído, com o minério de ferro operando ali nos 120, 130 dólares a tonelada, patamar bastante vantajoso. Então, esse primeiro tri, a Vale vai ter um resultado bom e a nossa perspectiva é de que isso se repita aí no ano inteiro. Temos uma perspectiva aí de dividend yield, né? Pagamento de dividendos muito interessante, aí na faixa de 10%, e ainda um espaço para valorização de uns 25%, 30% no preço das ações da Vale. Negociou hoje num múltiplo muito interessante e a gente está reiterando Vale como um dos nossos principais cases aí para a Bolsa, né? Um case de menos volatilidade e tal. Já a Petrobras, por mais que esteja num preço interessante, a gente está com um case de petróleo aí bastante bom, né? Com uma oferta restrita ao longo dos próximos anos, então o mercado de petróleo internacional está com uma perspectiva boa, mas a questão política, na nossa opinião, na hora é muito importante e com isso a gente recomenda ficar fora das ações da Petrobras nesse momento. Muito bem, Fio Soares, chefe de análise de ações da Orama, esteve conosco aqui nos estúdios da Jovem Pan News. Fio, muito obrigado. Um grande abraço, até uma próxima oportunidade. Obrigado, prazer estar aqui com vocês. E para encerrar o mercado financeiro, eu quero pegar esse gancho final do que falou o Fio sobre a Petrobras. Porque o governo Lula, ou pelo menos a ala política do governo Lula, critica muito esse lucro bilionário que a Petrobras tem, os dividendos que ela distribui, sendo que a maior parte vai para a União, portanto ajuda o caixa do governo, e muitas vezes o governo esquece que quanto maior for o lucro da Petrobras, mais imposto ela vai pagar. E olha, ela pagou mais de 200 bilhões de reais em impostos no ano passado. Ou seja, quem não deveria reclamar disso é justamente o governo federal. Acompanhe a reportagem de Rodrigo Viga. A Petrobras recolheu no ano passado 279 bilhões de reais em tributos próprios e retidos e em participações governamentais aqui no país. Um recorde, quando representa um incremento de 37,5% em relação ao ano de 2021. No ano passado, o lucro da empresa também foi recorde. Mais de 188 bilhões de reais. Aos cofres públicos em 2022, 149 bilhões são tributos próprios das operações da empresa. 83 bilhões referentes a participações governamentais, royalties e participação especial majoritariamente. 47 bilhões tributos retidos de terceiros, uma vez que a companhia tem o papel legal de recolher por toda a cadeia produtiva na figura de responsável ou substituta tributária. O total de 83 bilhões de reais no ano passado, recolhidos pela Petrobras em participações governamentais, também é recorde, o maior valor anual já pago pela petroleira brasileira. Esse montante representa, segundo a empresa, um crescimento de 51% em relação a 2021. Os valores de participação governamental pagos são formados majoritariamente por royalties, 42 bilhões, e participação especial, 36 bilhões de reais. Os royalties são compensações financeiras pagas pelas petroleiras por conta de impactos de suas atividades ao meio ambiente. Já a participação especial incide especificamente sobre grandes campos produtores de petróleo aqui no país. Do Rio, Rodrigo Viga. E dando sequência